falando da bondade de Deus. Bênção, que bênção. Eu amo uma comunidade. Eu amo uma comunidade. Que bom, como o Valmir falou no início, que gratidão é a gente chegar ao final de mais um ano. Um ano tão abençoado, melhor do que alguns que a gente viveu na época da pandemia, tão difícil. E a gente tem muito a agradecer mesmo. E hoje eu queria falar sobre comunidade. Incentivar você que o teu 2024 seja de mais comunidade ainda. Que seja cheio de família. O Salmo 68, versículo 6, diz o seguinte: Deus faz que o solitário viva em família. Deus faz que o solitário viva em família. Nós temos feito um passeio pelo livro do Apocalipse em alguns cultos. E hoje eu queria focar sobre uma festa de casamento que na eternidade está rolando, já rolou, vai rolar. Ou é como assim? A eternidade não é afeita e nem submissa ao tempo. As bodas do Cordeiro já aconteceram, estão acontecendo e vão acontecer tudo ao mesmo tempo. A gente não sabe como é isso. A gente não consegue ir até essa dimensão. Nós vivemos num mundo quadridimensional, né? A gente vive profundidade, largura, altura e tempo. A gente não consegue imaginar o que seria uma dimensão eterna. Mas eu tenho muita curiosidade. E o Apocalipse nos fala disso. E olha que legal. Em Apocalipse, no capítulo 19, João fala de mais uma visão. E ele diz o seguinte: E eu ouvi como que a voz de uma grande multidão, e como a voz de muitas águas, e como a voz de grandes trovões, que dizia: Aleluia, pois já o Senhor, Deus Todo-Poderoso reina. Regozijemo-nos e alegremo-nos e demos glória, porque vindas são as bodas do Cordeiro e já a sua esposa se aprontou. E foi-lhe dado que se vestisse de linho fino, puro e resplandecente, porque o linho fino são as justiças dos santos. E disse-me: Escreve, bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. Além de todo aquele louvor maravilhoso que a gente falou alguns dias atrás, de anjos, anciãos, criação, milhares e milhares, milhões e milhões, todo o povo, toda a criação adorando o Cordeiro, vai ter mais coisa boa ainda, vai ter festa em família. O projeto de Deus para mim e para você nessa grande história de amor, que é a história da redenção da humanidade, a história da preocupação do Criador com a sua criatura, do pai que se preocupa com o filho, do esposo que ama a noiva. E olha a trajetória que nós temos na Bíblia. Deus cria o homem, do homem cria a mulher e forma um casal. Do casal forma uma família. De uma família forma uma comunidade, ou de famílias forma uma comunidade. E da somatória de comunidades forma uma nação santa, sacerdócio real. Essa deve ser a nossa prioridade para 2024, e eu queria muito que fosse a tua, porque como o salmista disse, Deus faz com que nós não sejamos solitários, mas Ele faz com que o solitário viva em família. A história toda está aí. A história de um povo, a história da criação, a história de um povo, a história da igreja, a história de comunidades como a do MAP. Nós hoje estamos vivendo uma luta ferrenha e espiritual contra a família. Porque quando o inimigo consegue destruir a família,
ele destrói a comunidade. E destruindo a comunidade, ele não faz com que a igreja e a nação chegue lá nessa festa das bodas. Olha o que está acontecendo. Eu coloquei aqui algumas armas da solidão que nós estamos vivendo hoje. E talvez foi a tua realidade desde a pandemia, ou antes disso, ou nos últimos anos. Ou talvez isso invadiu a sua casa, o seu lar em 2023. Mas nós cremos, e pelo poder que há no sangue de Jesus, e pelo poder do Cordeiro que já venceu, que todas as armas de solidão sejam quebradas na nossa vida. E que as nossas famílias floresçam, e que a nossa comunidade floresça. Olha só o que está acontecendo hoje. Hoje nós temos uma redefinição do modelo e do conceito de família. E é lá que o inimigo ataca, porque, de novo, destruiu a família, destrói a comunidade. Nós temos armas de solidão operando dentro do cerne das nossas famílias. O papel do homem e da mulher no matrimônio, na casa, está sendo destruído. Porque não existe mais o papel da mulher ou o papel do marido, o papel do esposo, o papel da esposa. Existem objetivos individuais que cada um persegue independente dos outros. Isso leva à solidão. Pessoas que levam a vida, construindo a vida só pelo que vem como desejo próprio, estão fadadas a terminar a sua vida na solidão, porque não estão construindo família, não estão construindo comunidade. E é difícil isso. É difícil lutar contra essas coisas. Os pais de meninas, de mulheres, têm dificuldades. As mulheres têm dificuldade de se colocar hoje nessa sociedade. É difícil. Os homens também ficam meio perdidos nessa lógica toda. E isso leva à solidão. A posição e o papel dos filhos na família. A gente falou isso algum tempo atrás, aqui quando a gente estava falando sobre maturidade neste ano de 2023. Antigamente as famílias não se importavam assim tanto com as crianças. Era aquele negócio de tipo, cara, nasceu, o irmão mais velho cuida do mais novo, a roupa do antigo passa para o outro. E a molecada ia dando seus pulos e crescendo. A gente vivia antes uma família onde o papel dos filhos era de ser filho. E hoje a gente vive dois caminhos errados e que levam à solidão. Ou famílias que decidem não ter filhos, e aqui um parênteses bem grande, dá para entender, dá para ter empatia com essas pessoas. Porque olha o mundo do jeito que está. E as pessoas podem pensar, para que ter filho numa situação como essa? O que vai ser do meu filho? Dá até para ter um pouco de empatia, mas tem essa lógica. Ou famílias sem filhos, ou famílias centradas nos filhos. Totalmente errado. Famílias onde quem manda são os pico-rujo. Totalmente errado. Ou família sem filhos, ou família centrada nos filhos, que levam à solidão. Porque pai e mãe que vivem a vida para os filhos, um belo dia, se tudo der certo, esse filho e essa filha vai se pessoalizar e vai ter a vida dele. E lares ficam, ou famílias, casais ficam destruídos, porque se a tua família é centrada no filho, o filho um dia vai embora, acabou-se a família. Solidão. A falta de conexão e crença entre as visões, diferentes visões de mundo de geração a geração. O mundo dos nossos filhos hoje é totalmente diferente do mundo dos avós. As crenças de mundo são totalmente diferentes. E como se não bastasse só as crenças serem diferentes, o idioma é diferente. Que desafio para nós em comunidade pregar e trazer uma mensagem que toque a vida do avô e toque a vida do adolescente, que os dois entendam. Que a terceira geração e a primeira entendam. Porque a gente vive criando solidão. A gente vive criando solidão porque os gadgets, os apps, os algoritmos, os aplicativos, as mídias se desenvolvem numa velocidade tão rápida que os mais velhos não conseguem acompanhar
E então os filhos, os netos, os bisnetos vivem em mundos solitários. Solidão. Dificuldade de constituir família. E uma vez que eu tenho dificuldade de constituir família, eu tenho dificuldade de constituir comunidade. Outras armas de solidão. Pressão econômica e social. Faz parte, a gente viveu isso em 2023, e se nós não cuidarmos, 2024 vai ficar pior, 25 vai ficar pior. Por quê? Nós não temos mais tempo. Essa é a grande desculpa de todo mundo. Eu não tenho tempo. Mas por que a gente não tem tempo? Porque a gente não tem dinheiro. A gente não tem tempo porque a gente não tem dinheiro. Porque se eu tivesse dinheiro, eu teria mais tempo. Então eu tenho que correr mais atrás de dinheiro para ter mais tempo. Mas daí eu não tenho tempo porque eu estou correndo atrás de dinheiro. Mas eu não tenho dinheiro, então eu preciso ter tempo para ter dinheiro. E a gente entra num círculo vicioso de pessoas solitárias, que não tem tempo e não tem dinheiro. E gastam o tempo atrás do dinheiro. E o tempo vai passando. E isso causa estresse. Estresse econômico, estresse social. As pessoas hoje, nesse nível de solidão, sem família e sem comunidade, elas se sentem totalmente depressivas, isoladas, porque elas não têm as coisas. E elas se sentem subjugadas pela sociedade, e é uma arma de solidão. A desconexão que a gente tem com o mundo do futuro. Antigamente era fácil prever o futuro, porque você sabia que se você estudasse, se você se dedicasse, achasse um trabalho, você se aposentaria. Perdemos essa lógica também, porque hoje há uma preocupação muito grande no que será que os jovens vão fazer. Qual é o futuro dos jovens em termos de profissão? Qual é o futuro do jovem em termos de carreira? Arma de solidão, porque hoje um dos grupos sociais que mais cresce na nossa sociedade é o grupo do nem, daqueles jovens que nem estudam, nem trabalham. E o que eles fazem? Vivem solitários, longe e desconectados da família e da comunidade. Tudo isso desemboca em doenças. O nosso mundo é solitário, doente, desafiador, desconectado, isolado, e as pessoas sofrem de doenças. Doenças da alma, as doenças da solidão. Doenças de pessoas que vivem num rolê danado, a gente já falou aqui. Doença de pessoas que não têm tempo, estão correndo atrás do dinheiro, estão fazendo tudo o tempo todo, mas não preenchem o vazio que tem dentro delas. E o que Deus quer nos dizer com essa palavra é que o vazio da solidão você encontra no seio da família e da comunidade. E é por isso que eu queria que o meu desejo, o nosso desejo dos pastores aqui do MAP, é que o teu 2024 seja recheado de família. E não só recheado de família, recheado de comunidade. Até o dia que nós sejamos uma nação toda numa festa de casamento. E eu tenho alguns conselhos para você, tomando como referência Atos na construção da comunidade de cristãos que vieram antes de nós, que viviam perrengues muito piores do que os nossos, mas eu tenho certeza para dizer para vocês que nenhum deles sofria dos maus que a gente sofre hoje e nem tinha tanto problema e desafio como os que a gente tem hoje. Então eu quero beber dessa fonte. O antídoto para a solidão em 2024 é família, comunidade, nação, noiva. Primeiro, faça parte da comunidade. A palavra de Deus em Atos diz o seguinte, Atos 2, a partir do 41. De sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a sua palavra, e naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas. E eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. E em toda a alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos.
E todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e bens e repartiam com todos, segundo cada um havia de mister. E perseverando unânimes todos os dias no templo, partindo o pão, em casa comiam juntos com alegria e simplicidade de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. Faça parte em 2024. Se 2023, 2022 te afastou, o meu pedido, a minha oração, o meu desejo é que em 2024 você faça parte. Porque essa vai ser a sua salvação, a nossa salvação. Vai ser o antídoto para a solidão e vai ser o antídoto para todas as pressões sociais que a gente vive hoje. Porque a vida desse pessoal lá aqui era tribulada, cara. Eles estavam sendo perseguidos, eles estavam sendo mortos, mas eles faziam parte. Faça parte você também. Se coloque à disposição. Venha. Participe da comunhão dos santos. Não tem como fazer ceia online. Esse é um grande problema, desafio das comunidades hoje. E eu vou dizer para você, não tem como você participar de uma comunidade online. Que bênção que essa mensagem, ou as mensagens do MAP, possam estar encontrando guarida no seu coração, e você tem bebido aqui das nossas mensagens. Mas eu vou dizer para você, em 2024, você pode continuar ouvindo as nossas mensagens, mas faça parte de uma comunidade. Comunhão não é participação em live e nem em cultos online. Comunhão é a comunhão dos santos. Comunhão é o esbarrão. Comunhão é quando você consegue olhar para o irmão e para a irmã do lado e saber se ela está bem ou não está bem, se ela está precisando de ajuda ou não está precisando de ajuda. Porque hoje nós vivemos um mundo de pessoas solitárias atrás de uma tela. Nós não podemos deixar isso chegar nas nossas comunidades, nem nas nossas famílias. Nós precisamos fazer parte. Então o meu pedido para você em 2024 é que você frequente o MAP, que você esteja aqui, que você venha, que você saia dessa mesmice, dessa inanição de solidão. Não faça isso. Aqui tem um povo que está desesperado para te receber, para te conhecer. 2024 você precisa fazer parte. E eles faziam. Sabe o que mais que eles faziam? Repartiam. Uma comunidade. Ah, como eu amo uma comunidade. De simplicidade, de participação e de generosidade. A palavra de Deus em Atos diz o seguinte: e era o coração e a alma da multidão dos que criam. Era a alma e o coração. E ninguém dizia que coisa alguma do que possuía era sua própria, mas todas as coisas lhes eram comuns. E os apóstolos davam com grande poder testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e em todos eles havia abundante graça. Não havia entre eles, pois, necessitado algum, porque todos os que possuíam heranças ou casas vendiam, traziam o preço do que fora vendido e depositavam aos pés dos apóstolos. E repartia-se cada um segundo a necessidade daquilo que tinha. Sabe qual que é a beleza de uma comunidade, de uma família? Repartir. A família reparte. A família e a comunidade se ajudam. E olha que beleza, nós temos uma notícia que é muito boa e muito preocupante. Mas essa preocupação passa logo. Nós estamos fechando o ano do MAP com o caixa zerado. Vale um amém ou não? Amém. Aí você fala assim, nossa, mas como amém? Igreja não existe para dar lucro. Nós não estamos aqui para dar lucro. Lucro quem dá é a empresa. Comunidade reparte o que tem. É maravilhoso. Nós somos gratos a Deus porque nós vivemos o ano de 2023 e nada nos faltou.
Aleluia. Nada nos faltou, na verdade sobrou. E olha que bênção. Nós estamos num palco novo, que inclusive foi feito com a generosidade de quem é da comunidade. Porque quem sabe fazer alguma coisa fez, quem tem doou. Foram horas de trabalho dos nossos irmãos, foi dinheiro das pessoas que trouxeram aqui. E foi dinheiro que a gente ajudou as pessoas que estavam com dificuldades de pagar conta, que não tinham lugar para morar e está faltando aluguel, a gente pagou. A gente ajudou gente de fora, porque quando sobra aqui, a gente não está aqui para dar lucro, a gente não está aqui para fazer poupança, a gente não está aqui para fazer day trade no mercado financeiro. Isso não é uma instituição financeira, isso aqui é uma comunidade. E que pai em sã consciência viria um filho passando fome e falar: não, filho, não posso tirar o dinheiro agora porque senão perderei o rendimento. Família não é assim. Família é o contrário. O pai vende o que tem para que o filho não passe necessidade. Essa é a nossa realidade. E olha que maravilha, felicidade que a gente chega. Mas a gente está com o caixa zerado, mas a gente tem fé que ele não vai ficar desse jeito. Por quê? Porque a comunidade chega com a sua generosidade. Inclusive eu quero aproveitar agora e te dizer para você fazer o Pix. Porque nós temos o aluguel do mês que vem para pagar. E a gente não vai pagar? Vai pagar. Há anos a gente está pagando. Quem está pagando? Nós, a comunidade. Isso aqui é uma família. Isso aqui não é para dar lucro. Isso aqui é para a gente sobreviver e viver da nossa porção acostumada. Amo essa palavra. A nossa porção acostumada, que Deus vai melhorando a nossa porção acostumada. Deus é tão bom e tão maravilhoso que Ele vai dando a nossa porção acostumada alguns incrementos. A gente está bem melhor do que a gente começou. Então, eu te digo, reparta, ajude, que em 2024, ao frequentar a comunidade, os teus olhos fiquem cada vez mais aguçados, mais espertos, mais inteligentes para olhar na comunidade quem que você precisa ajudar. Quem são as pessoas? Quem você vai estender a mão? E Deus é tão maravilhoso que Ele não deixa faltar. Isso é um privilégio fazer parte disso. Faça, reparta. Então, se você está aí agora assistindo a live, porque essa nós gravamos, por quê? Porque a gente espera que você esteja em família. Porque a nossa comunidade só vai ser forte a partir do momento que a tua família for forte. A nossa comunidade vai ser cheia do Espírito Santo à medida que a sua família for cheia do Espírito Santo. A nossa comunidade vai conseguir ser generosa com quem precisa à medida que nós formos generosos com a comunidade. Então pega aí, oferta, @mapcuritiba.com.br, você sabe já, e você contribua. E contribua com o que tem. O Tico falou aqui, e é maravilhoso isso. Tem gente que tem muito no MAP, e isso é uma bênção, e a gente fica mais feliz ainda porque quem tem muito contribui muito. Só que cuidado para você não cair na ideia de que, não, o pessoal que tem muito está fazendo, eu não vou fazer nada. Porque para Deus não é essa a conta. A generosidade, ela não está na quantidade. Você já deve ter ouvido essa ministração várias vezes, mas é a oferta da viúva. E o Tico falou e ficou feliz porque a gente teve uma oferta na época do palco aqui que foram de algumas dezenas de reais. E que bênção! Porque para Deus essa oferta de dezenas de reais ou de alguns poucos reais tem o mesmo peso, dependendo do teu coração, do que quem doa milhares de reais. Reparta, reparta. Aumente a generosidade. E sabe por quê? Porque esse é um antídoto contra a bendita da solidão. Quem não conhece aqueles caras que vão ganhando dinheiro, e chega um momento que terminam sua vida totalmente solitários?
Porque de tanto dinheiro que tem, de tanto que acumulou, perdeu os amigos, perdeu a família. Ministrei aqui uma vez quando a gente falava sobre o dinheiro que traz felicidade. O dinheiro que traz felicidade é aquele que é distribuído com generosidade. Invista na nossa comunidade, invista na sua família. Que em 2024, ao invés de ficar nessa loucuragem de não tenho tempo, não tenho dinheiro, o pouco dinheiro que você tenha, invista na sua família. Passeie, viaje, dê presente, cuide do marido, cuide da esposa, cuide dos filhos. Invista na sua família. Faça parte, reparta. Terceiro ponto, ajude. A família e a comunidade é o local onde a gente tem a possibilidade de trabalhar conjuntamente. Olha o que diz lá Atos 6. Ora, naqueles dias, crescendo o número dos discípulos, houve uma murmuração dos gregos contra os hebreus, porque as suas viúvas eram desprezadas no ministério cotidiano. E os 12, convocando a multidão dos discípulos, lá tinha uma galera de discípulos, uma multidão. Só que tinha uma galera que precisava de um empurrãozinho para começar a trabalhar. Não é razoável que nós deixemos a palavra de Deus e a gente comece a servir as mesas. Estava falando de vocação. Tem gente que não tem a vocação da palavra, mas tem a vocação do serviço. Tem gente que não tem a vocação do serviço, mas tem a vocação do cuidado. Tem gente que não tem a vocação do cuidado, mas tem a vocação da generosidade. Tem gente que não tem a vocação da generosidade, mas tem a vocação do conselho. Tem gente que não tem a vocação do conselho, mas tem a vocação da oração. Lembra, ministrei aqui esse ano, que a gente vai na nossa dispensa como bons despenseiros. Que bênção quando a gente tem uma comunidade cheia de dispenseiros. E o nosso Deus é tão maravilhoso que Ele não dá dispensa vazia para ninguém. Não tem ninguém dentro da nossa comunidade que possa dizer e olhar na sua dispensa e falar, ó, não tem nada aqui. No mínimo tem um testemunho. No mínimo tem uma carona. No mínimo tem uma cesta básica. No mínimo tem horas dedicadas, serralheria, tapeçaria. No mínimo tem decoração. No mínimo tem palavra. Ajudar. E você sabe qual que é a beleza do jogo? Quem trabalha e quem é útil jamais se sente solitário. Me permitam aqui, me desculpem a palavra mais dura, mas vagabundo termina a vida solitário. Folgado termina a vida solitário. Agora aquele que ajuda, que é pronto a participar e a fazer, sempre vai ter guarida. Que a gente possa construir uma comunidade onde haja trabalho para as pessoas. Nós não temos vocação para ser mega church, não é a vocação do MAP. A nossa vocação é comunidade. Nós somos uma comunidade. E na comunidade o sentimento é de família. Você não pode imaginar o MAP como, vou lá para domingo só assistir o culto. 2024 a gente precisa que você faça parte, que você reparta e que você aproveite a oportunidade que a gente tem de trabalhar todos nós juntos. Ajudar. Esse ano eu fiquei um pouco chateado, vou dizer triste mesmo, porque eu ouvi de umas pessoas aqui do MAP que teve um casal que veio 2 vezes no MAP. Vieram nos visitar a nossa comunidade. E as 2 vezes que eles vieram, eles saíram sem ninguém cumprimentar, sem ninguém acolher, sem ninguém perguntar de onde eram, por que vieram. Porque eu quero deixar um recado para você. Se você é do MAP, você faz parte de uma comunidade. Você não é membro de uma igreja. Você é alguém da família. E se alguém chega aqui na nossa casa, na nossa família,
e a gente não viu ele, fala, cara, tem que perguntar, né? Ou se você alguma vez entra na sua casa, tem alguém sentado no sofá, você passa direto e não fala nada. Não, né? Você no mínimo chega e fala, opa, pois não, é aqui mesmo. Então, eu sou fulano aqui, eu moro aqui. Então, tem que ser essa a realidade. A realidade da ajuda. Quer ver outra coisa? A igreja e a comunidade é um dos melhores locais para que você se desenvolva como pessoa. No mundo que a gente vive hoje, de inteligência artificial, de tecnologia, a gente fala lá no mundo do trabalho, lá onde você está sem tempo e sem dinheiro, lá a gente diz o seguinte, que as pessoas que são mais humanas vão ter mais oportunidade no futuro, porque todo o resto o robô vai fazer. Não tem lugar melhor para você ser uma melhor pessoa do que aqui na nossa casa, na nossa comunidade. Não tem lugar melhor para você se desenvolver como pessoa aqui. Não tem lugar melhor para você perder a sua timidez e que timidez caia por terra em nome de Jesus, porque Paulo fala a Timóteo que Deus não nos deu espírito de timidez. Você pode ser introvertido, isso faz parte da personalidade. Agora, timidez não. Aqui é o local onde as coisas acontecem. E sabe o que é mais legal na família? Nós não prezamos pela competência. Como é que é, Adeudo? Nós não prezamos pela competência. Nós prezamos pela vocação. Que bênção que nós temos coisas maravilhosas, que os nossos músicos são feras, que os nossos cantores são maravilhosos, que as palavras são abençoadas, mas numa comunidade nós não prezamos a competência, nós prezamos a vocação e o desenvolvimento da família. Ou você já viu algum pai ficar chateado quando ele pede para o filho, ora hoje, filho? E que maravilha, porque nós temos andado, feito algumas visitas, e eu fico feliz demais quando eu vou na casa de alguém aqui do MAP, a gente senta à mesa, e alguém fala assim, hoje você ora, filho. E as criancinhas pequenas, louvado seja o nosso MAP Kids, elas oram. O Guilherme já está ministrando o culto lá, tem ceia na casa deles, ele dirige a ceia. Não é forçado, é coisa de criança, mas ele vai fazer do jeito dele. Agora imagine que pai chega para o filho e fala assim, ora hoje, filho. E daí o filho, Jesus, hoje abençoa. Ô, rapaz, ora direito. Você espera que o seu filho vai orar, ó Senhor amado, poderoso, santíssimo. Não. Se família não preza a competência, nós também não prezamos. Nós prezamos a vocação. E esse ano nós temos muito a agradecer a Deus. Porque as mulheres têm feito devocionais maravilhosos, elas têm ministrado, os homens têm tomado sua guarida e o seu lugar de sacerdote na casa. Nós temos aprendido a como formar os nossos filhos, a nossa família, porque aqui nós somos uma comunidade e nós prezamos a vocação. Porque nós esperamos que um dia os filhos dos nossos filhos, os netos, os bisnetos, sigam com a família, a comunidade. Até o dia que eu, você, o tataravô, o bisneto, a gente se encontre numa festa de família. Olha que maravilha que é isso. Se você olha para o Apocalipse, você fica com medo, tem alguma coisa errada. Porque eu olho para o Apocalipse, eu vejo festa, eu vejo vitória, eu vejo celebração, e eu vejo festa de família. E por último, se prepare, se apronte, porque o que a palavra de Deus diz lá em Apocalipse, João vendo aquela cena, ele diz o seguinte: pessoal, fiquem felizes, se alegrem, vamos dar glória a Deus, porque a festa chegou. E a sua esposa já se aprontou. Sabe o que é uma comunidade do reino?
é uma esposa se aprontando. Uma comunidade do reino é o preparativo da esposa antes da saída. Talvez esteja demorando na tua cabeça porque a mulherada demora mesmo para se aprontar. Mas você sabe por quê? Porque ela quer estar bonita. Horas e horas na frente do espelho, penteia o cabelo, faz escova, passa toda sorte de maquiagem, vê se está bom, troca um vestido, coloca outro. Porque ela espera estar bonita. A nossa esperança é que elas esperem estar bonitas para a gente. E essa é a esperança do nosso noivo. Que algum dia vai receber essa comunidade, essa família chamada noiva do Cordeiro. E eu e você estaremos lá. Que 2024 nos reserve mais família. Que nos reserve mais comunidade. Que nos reserve pertencimento. Mais generosidade. Mais trabalho. E mais dias e dias se aprontando. E a gente vem aqui no domingo e a gente se apronta um pouquinho mais. E a gente se apronta um pouquinho mais. E enquanto isso não acontece, enquanto as bodas não acontecem, que o Senhor faça brilhar o rosto dele sobre vocês, sobre nós. Que ele nos cerque por detrás, por diante, dos lados. Que a nossa família seja protegida e que Deus nos livre da solidão. Nós queremos terminar esse ano cheio de gratidão e dizendo que a bênção do Senhor vai te acompanhar em 2024. Que a bênção do Senhor vai nos acompanhar em 2024. Que a bênção do Senhor estará sobre uma comunidade que eu amo. Uma comunidade que tem me ensinado a ser cada dia mais família. Uma comunidade que tem me ensinado a me aprontar, ano após ano, numa preparação esperançosa para o dia que o Cordeiro que venceu irá vir nos buscar. E o MAP quer estar lindão nesse dia.